Muito boa noite e sejam bem-vindos a mais uma sessão dedicada à Covid-19, organizada pelo Fórum Saúde para o Século XXI. O tema da nossa conferência de hoje é a Covid-19 e o regresso às nossas vidas. E, portanto, nos próximos minutos nós vamos estar à conversa com os nossos convidados, a quem desde já agradeço o facto de terem aceitado o nosso convite. E hoje são eles António Saraiva, Presidente da Confederação Empresarial de Portugal, e João Vieira Lopes, Presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal. Depois, como também já vem sendo habitual, contamos com o comentário de António Tavares, provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto, e de Adalberto Campos Fernandes, ex-ministro da Saúde e professor na Escola Nacional de Saúde Pública, que aliás pede para vos informar de que por motivos que ultrapassaram em última hora, vai entrar um pouco mais tarde do que é habitual. Portanto, ao fim destes 12 meses de praticamente estamos a comemorar um ano que entramos no primeiro período de confinamento, penso eu que todos nós ansiamos por aquilo que eu chamei o regresso às nossas vidas, ou seja, à normalidade. E como também é fácil de perceber, o trabalho e as empresas fazem parte dessa normalidade. Portanto, nós precisamos de voltar às empresas e provavelmente acredito que as empresas também precisam que as pessoas voltem às empresas. E nesse sentido, António Saraiva, a minha pergunta para si tem a ver um pouco com isto. E qual é, neste momento, em que situação está a vida das empresas e como é que, ou seja, tal como nós ansiamos por voltar à normalidade e regressar, portanto, àquilo que era a nossa vida normal, o que é necessário, ou o que é preciso para que também as empresas regressem às suas vidas? Muito bem, muito boa noite a todos, uma vez mais. Já tinha cumprimentado, eles já cá estavam. É um prazer estar convosco, muito obrigado pelo vosso convite. O que é necessário? Obviamente, como temos dito noutros fora, conciliar o combate à pandemia com uma normal, tanto quanto possível, economia é um equilíbrio, diria, impossível. É desde logo muito difícil. E por isso alguma condescendência com o governo, porque qualquer governo teria esta dificuldade, porque nós, cidadãos, empresários, sentimos essa dificuldade no dia a dia, quanto mais aqueles que têm que tentar agradar a todos, sendo isso impossível. E por isso alguma condescendência, porque como eu tenho dito, isto é efetivamente um jogo de seleção e não um jogo de equipas, em que cada equipa, e bem, puxa, numa expressão popular, a brasa à sua sardinha. Estamos efetivamente num jogo de seleção, é Portugal, é o país, somos todos nós, independentemente da responsabilidade que exerçamos na nossa vida, é um jogo de seleção. E não sendo equação fácil de ter um resultado, esta conciliação entre a pandemia, acautelando a saúde pública e a saúde da economia, tem sido, todavia, sendo, como eu disse, condescendente com o governo em algumas matérias, não podemos deixar de criticar o governo em algumas das atitudes. Estamos em pandemia, estamos nesta situação desde março do ano passado. Há empresas, há tipologias empresariais que estão de portas encerradas, não têm qualquer faturação. Há outras que reduziram, quase todas, independentemente do seu volume, da sua dimensão, reduziram significativamente a sua faturação. Mesmo assim, demonstrando uma enorme resiliência, temos nós, empresários, do modo geral, e de todos os setores de atividade, demonstrado uma resiliência notável, permitam-me dizê-lo assim, e tentando manter as condições das empresas, tentando manter aquilo que se diz da capacidade instalada e tentando preservar o emprego, temos feito, em alguns casos, milagres, e aquilo que mais desejamos é o regresso àquilo que seria a normalidade ou à nova normalidade, porque quando no nosso léxico já introduzimos este conceito da nova normalidade, já percepcionamos, já antevemos que nada será como antes. Os especialistas, e não é o meu caso, em saúde pública e os epidemiologistas que vamos ouvindo cada vez em maior número e sem um acerto de conceitos e de uma análise que seja coincidente, é quase cada cabeça, cada sentença, independentemente de haver uma matriz comum de avaliação do problema, mas de facto aquilo que nós
empresários e dos cidadãos em geral, penso que estamos também um pouco cansados de algumas mensagens antagónicas, distorcidas, não coerentes, cada mensagem, cada conteúdo e a informação tem sido um dos problemas do combate a esta pandemia. A nossa realidade empresarial, como seguramente estão cansados de ouvir dizer, a nossa realidade empresarial é composta, na sua esmagadora maioria, por micro e pequenas empresas, e é esta micro-realidade que nos integra que está seriamente afetada. É evidente que este fenómeno afeta todos por igual, mas as maiores empresas, aquelas que têm uma dimensão maior, independentemente das reduções que também sofrem, quer nacional, quer internacional, nos seus mercados para onde exportam, mas terão outras, enfim, têm os seus problemas próprios, mas terão outras capacidades de defesa. Mas é esta micro-realidade que compõe os 97% das empresas portuguesas que sofre muito, mesmo muito, esta pandemia. E o Estado, através do Governo, a quem se exigia uma rápida resposta, além da rápida resposta, uma facilidade de acesso aos apoios que inevitavelmente têm que ser dados, acompanhando aquilo que os outros países, independentemente das geografias, têm feito, e muita União Europeia, que independentemente de alguma assimetria de respostas, não deixa de ter a mesma metodologia de ajudar as suas economias. Portugal tem comparado mal, porque enquanto numa União Europeia ainda há 28, ainda com o Reino Unido, há países que afetaram, disponibilizaram 16,3% do seu produto de ajudas à economia, outros 11%, outros 7%, Portugal 2,3%. De facto, comparamos mal e numa União Europeia há 28 estamos em 26º lugar. E isto dá a dimensão das medidas, dos apoios, que são sempre bem-vindos. Nós temos sempre elogiado os apoios. Temos criticado, e assim manteremos se a metodologia se mantiver, o atraso, a eficácia, a adesão à realidade, a deslizar medidas que, sendo rápidas e de fácil acesso, tenham aderência à realidade. E aí sim temos criticado porque a burocracia, a complexidade dos formulários para esta micro-realidade empresarial, a restauração, o pequeno comércio, invariavelmente delega nos gabinetes de contabilidade a gestão destes dossiês e destas candidaturas e destes apoios, do acesso aos apoios, e os gabinetes de contabilidade, ou porque estão inundados de pedidos dos seus vários clientes, ou por outras razões não conseguem eles próprios, com a rapidez desejável, acudir a cada cliente com a rapidez desejada. Depois a máquina na administração pública, também de repente caída nesta catadupa de pedidos, ela própria não estava com métodos, com metodologias, e assentou muito em metodologias do passado, naquilo que eram os apoios e as formas de conceder apoios às linhas anteriores, tipo PEDIP, vos dar um nome conhecido, e isto foi fatal para a rapidez. E por isso todos nós, todas as confederações, temos solicitado aquilo que alguns de nós chamam um simplex Covid. É fundamental que a administração pública era fundamental que tivesse desenhado um simplex Covid para que esta realidade empresarial mais necessitada pudesse rapidamente ter acesso às medidas, às linhas, e que elas fossem de montantes superiores. Eu recordo-vos que o Governo começou por lançar 100 milhões de euros de apoios, depois para 400, depois para 3 mil milhões. Enfim, tem vindo a escalonar. Obviamente que quando caímos na pandemia, 100 mil euros como primeira medida, tínhamos todos, e o Governo igualmente, a consciência que isso era uma pequena gota de água na enorme necessidade. E quando comparamos, como eu dizia, com outros Estados-membros, comparamos mal. Por isso, o que é que as empresas necessitam? Necessitam, muitas delas, de apoio a fundo perdido, que, no caso da CIP, sinalizámos no dia 1 de abril de 2020 um conjunto de propostas que iam nesse sentido. Apoiar as empresas a fundo perdido, esta tipologia de empresas, e com estes dois objetivos de manter a capacidade instalada e salvar o mais possível postos de trabalho,
analisando a empresa, a sua necessidade e com este objetivo atingido, elas deviam ter recebido apoio a fundo perdido. Encontramos apoios em moratórias, em deferimentos de pagamentos de impostos, mas isso obviamente ajuda à pressão da tesouraria, mas não reduz a necessidade do cumprimento. Esta obrigação tem que ser cumprida. E por isso, à semelhança de outros países, como disse, e comparando realidades que são comparáveis, não nos podemos comparar com a Alemanha, com a Holanda, mas à dimensão dos países e em questões comparáveis, e por isso eu referi ao produto, o PIB, a ajuda em função do produto interno, é nestas variáveis que nós devemos comparar e, de facto, comparamos mal. E o apoio a fundo perdido só veio a ser concedido a algumas empresas em novembro, e há aquelas que se reinventaram e transformaram as suas produções, como é o caso da têxtil, em máscaras, em batas, na metalurgia, nos ventiladores. Estas tiveram um incentivo a fundo perdido, mas estamos disto desde março de 2020 e o fundo perdido veio para algumas tipologias e em determinadas condições muito rígidas em novembro. Depois, mais tarde, já em 2021, é que o Governo finalmente vai desenhar medidas de apoio a fundo perdido, quase um ano depois. Depois a capitalização e recapitalização das nossas empresas. Os capitais próprios estão perfeitamente exauridos. Comparamos mal também com outras empresas europeias e temos aí uma batalha que não é a Covid, a pandemia só veio evidenciar. Mas era um problema estrutural que a economia portuguesa já tem, a sua dimensão empresarial e a estrutura de capitais próprios, que é muito deficitária. Temos aí um caminho, temos que dar mais robustez às nossas empresas para que elas possam, sobrevivendo, olhar para o pós-crise. E aí, Pedro Pinto, é que temos que, mais do que ver agora o que está errado, e dei aqui alguns exemplos, que as medidas que deveriam ter sido rápidas, simples e eficazes, e não foram, na nossa opinião, mas mais agora do que criticar um ano depois da situação em que nos encontramos, é olhar para o futuro, é visar estratégias de pós-Covid, porque com a vacinação, com a curva de aprendizagem que temos, vamos incorporando nessa curva de aprendizagem ensinamentos que nos permitirão ir vencendo a pandemia. E nós caímos na pandemia, vínhamos saindo da crise anterior, das dívidas soberanas, em que depois da intervenção da Troika, depois de tudo aquilo que passámos, o período da austeridade, as empresas portuguesas já se vinham reinventando. Nós estávamos a acrescentar valor, nós inovamos, quer nos produtos, quer nos serviços. Nós começámos a trabalhar marcas próprias e não apenas para terceiros. Nós vinhamos evoluindo no nosso modelo de desenvolvimento, abandonando os salários baixos, a pouca inovação, as marcas a trabalhar para outros. Já vinhamos fazendo esse caminho. Temos excelentes exemplos. Somos líderes mundiais em alguns produtos e em alguns serviços. Esse modelo de desenvolvimento já vinha sendo perseguido. Interrompemos agora, como todo mundo interrompeu, mas esse caminho tem que ser continuado. Nós temos que ganhar escala, ganhar dimensão, temos que alimentar, temos que incentivar fiscalmente fusões e concentrações empresariais para termos uma escala maior para a internacionalização necessária da nossa economia. Nós temos que ter uma política fiscal mais amigável do investimento, mais amigável dos cidadãos em sede de IRS e mais amigável das empresas, não apenas em termos de IRC, mas as tributações autónomas, as taxas e taxinhas, como um anterior Ministro da Economia adjetivou. Temos aqui uma política, uma carga e uma imprevisibilidade fiscal que tem que ser olhada. Temos que apoiar, estimular o investimento, não apenas o estrangeiro, mas o nacional. Temos que premiar lucros retidos e reinvestidos, aqueles que não retiram os seus lucros das empresas, mas investem nas empresas, capitalizando a mesma, modernizando parques de máquinas, comprando novos equipamentos, sejam fábricas ou o setor de serviços. Temos que caminhar nesse sentido e isto exige, obviamente, uma visão estratégica para o país, que os fundos comunitários deveriam servir para esse objetivo. E nós olhamos para os fundos comunitários nos 3 pacotes. Obviamente que criticamos, sempre numa perspectiva construtiva, criticámos o chamado PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, porque os 13,9 mil milhões de subvenções e 2,7 a fundo perdido, no somatório temos 16 mil milhões de euros e só 4,6 mil milhões é que são diretamente afetos às empresas. Há aqui um desequilíbrio. Poder-me-ão dizer que vai a benefício da modernização da administração pública e que a modernização da administração pública vai a benefício dos cidadãos e das empresas do país. É verdade, mas não é menos verdade
que essa administração pública já se deveria ter modernizado, já se deveria ter tornado mais eficiente, e não estou a acusar os colaboradores, os funcionários públicos. Estou a dizer é que os sucessivos governos, por falta de coragem, na minha opinião, não modernizaram, não estruturaram, não reformularam, não fizeram aquilo que se tem designado a reforma da administração pública com aqueles que a conhecem, aqueles que lá estão, e não com aqueles que, não estando lá dentro, vão advogando soluções, enfim, das mais variadas naturezas. Mas essa reforma que não foi feita, que nos penaliza agora, as mochilas pesadas que temos às costas da dívida pública e da dívida privada, as moratórias, que a pouca ajuda do Estado, porque ao invés de ajudar à semelhança de outros países, como já referi, provocou moratórias, deferimentos de pagamentos, temos 46 mil milhões de euros em moratórias, 24 mil milhões de empresas e 22 mil milhões de famílias. Temos que resolver este problema. Estamos na presidência da União Europeia, temos acrescidas responsabilidades de exigir à EBA, à Autoridade Bancária Europeia, que encontre uma solução, porque as moratórias terminando em setembro, não vale a pena pensarmos que existe possibilidade, que não há, de honrar este compromisso, temos que encontrar forma. Ou seja, temos aqui todo um cenário que exige corajosas medidas, exige que se iniciem as reformas. A avaliação, o diagnóstico está feito, há que executar as medidas, sendo que algumas exigem coragem política que, por N razões, por acordos parlamentares de geometria variável, temos focalizado os orçamentos de Estado em determinadas medidas, esquecendo outras, apostando mais em determinadas variáveis e esquecendo outras. E se queremos, como queremos, um país moderno, um país que esteja nesta batalha da melhor competitividade, que é hoje a grande batalha em que nos encontramos na globalização das economias, o país não pode crescer apenas a 1,5%. Nós nos últimos 20 anos não tivemos crescimento digno desse nome. Se queremos crescer, e temos que crescer acima de 4%, temos reformas estruturais, não estas conjunturais, temos reformas estruturais que têm que ser executadas, temos uma estratégia, uma visão para o país, porque não chega a dizer que temos que modernizar, reestruturar, reindustrializar, todo este léxico com que vamos sendo confrontados na comunicação social diariamente, ou as sugestões, as indicações da União Europeia, não chega a anunciar, não chega a fazer modas de determinadas terminologias, há que executar. E por isso olhamos, e assim termino, estes pacotes comunitários, o PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, o que ainda falta utilizar do PT 2020, o quadro que está em vigor, que ainda tem 11,2 mil milhões de euros, sendo que apenas 3 mil milhões, mais uma vez, se destinarão às empresas, e o futuro quadro financeiro plurianual, cuja chave de repartição nos concede 32 mil milhões de euros e, mais uma vez aí, 5 mil milhões para as empresas. Ou seja, neste conjunto dos três pacotes, PT 2020, PRR e quadro financeiro plurianual, Portugal vai ter a oportunidade de vai ter disponível 62 mil milhões de euros. Até agora, Portugal teve disponível para utilização 3 mil milhões de euros ano. Passaremos a ter 6 mil milhões de euros. Em nenhum momento conseguimos utilizar corretamente os 3 mil milhões. Obviamente que cabe a todos nós, governo e empresas, medidas públicas e privadas, estratégias públicas e privadas, investimento público e investimento privado, parcerias públicas e privadas que tão diabolizadas têm estado por questões político-partidárias, mas que são, em muitos casos, virtuosas. Temos que ter uma estratégia para o país e não chega a dizer que vamos ter 62 mil milhões de euros em apoios comunitários, sendo que apenas 25% disso vai às empresas. Que se aproveitem estes montantes, que se junta uma estratégia nacional, que se desenvolva o país para que, num jogo de seleção, como eu disse, todos, nos graus de responsabilidade em que exercemos as nossas funções, coloquemos o país a crescer acima dos tais 4%, que se promovam, que se tenha a coragem, deem acordos parlamentares de geometria variável e não apenas de um lado da equação, se desenvolva metodologias, que se execute uma estratégia, porque não chega a pedir ao engenheiro Costa e Silva um plano, vender, permitam uma expressão em termos de marketing partidário, esse plano, importa, como eu digo, os diagnósticos estão praticamente todos feitos. Temos setores tradicionais que estão maduros, que sabem fazer, que já demonstraram isso. Vínhamos crescendo nas exportações,
vamos ter que seguir esse caminho, melhorando o mercado interno, vamos ter que apostar nos setores que ainda não se desenvolveram, a economia do mar, os recursos enormes que o mar tem e com o alto patrocínio do Sr. Presidente da República sempre anunciado em grandes fóruns do mar, mas o valor económico do mar, a biodiversidade, o que temos de reparação e construção naval ainda, o que temos de know-how, as nossas pescas, a reformulação das pescas, a segurança marítima, enfim, temos aqui um mundo, temos oportunidades que têm que ser aproveitadas. Vínhamos numa senda de desenvolvimento económico, interrompemos com a pandemia, vamos voltar, temos é que, à boa maneira de Marquês de Pombal, não chorar sobre o leite derramado e enterrarmos os mortos e tratarmos dos vivos. E tratar dos vivos é executar esta estratégia para o país, aproveitar corretamente os fundos comunitários e nesta aliança, neste jogo de seleção entre investimentos públicos e privados, iniciativas públicas e privadas, construirmos o país que já vínhamos construindo antes da pandemia, com esta capacidade que já demos provas e que estamos aqui disponíveis enquanto empresários para fazer a nossa parte. Muito obrigado. Muito obrigado, António Saraiva, pela sua intervenção. Eu passaria agora a palavra ao Dr. João Vieira Lopes e já aqui foi falado e logo no início florou-se aqui o setor do comércio e dos serviços. Eu penso que estaremos todos de acordo, ou pelo menos a mim parece-me que provavelmente terá sido o setor do comércio aquele que foi mais afetado, eu já não digo pela Covid em si, mas pelas medidas de confinamento a que nós fomos sujeitos ao longo de vários meses. Portanto, a minha pergunta para si tem um pouco também a ver com isto, ou seja, o que é que, aliás, são duas perguntas. Portanto, a primeira é, quando é que antevê um regresso à normalidade, digamos, do setor do comércio e dos serviços? E a segunda, talvez seja, não sei, se nesta altura é capaz de ser mais difícil nós conseguirmos encontrar uma resposta para isto, mas provavelmente, ou seja, a Covid veio alterar também comportamentos dos consumidores, que passaram a recorrer mais às vendas, ao comércio online e ao takeaway e pronto, ou seja, será que a Covid-19 também não poderá vir a ser um fator de oportunidades para novos negócios ou para novos processos a nível do comércio e dos serviços? Bom, primeiro que tudo, muito obrigado pelo convite. Para nós, na CCP, isto foi uma experiência brutal, porque praticamente nós cobrimos todos os setores que têm a chamada porta aberta para a rua, com as suas especificidades, inclusivamente tivemos que assumir um papel de amortecedor de um conjunto de preocupações, por vezes concorrentes. À medida que a crise se vai desenvolvendo, cada setor tenta por si demonstrar que o dele, por exemplo, isto é aquele que não contagia ninguém. Porque nós temos o comércio, a restauração, o comércio automóvel, os cabeleireiros, os ginásios, o imobiliário, os transportes de mercadorias, os transportes de passageiros e depois aqueles serviços às empresas que todos nós nos esquecemos, mas que também são afetados, as limpezas, a segurança, os contact centers, que por acaso foi daqueles para quem a crise correu bem. Portanto, isto é extremamente complexo, porque muitos destes setores são setores de mão de obra intensiva, em que as consequências, não só económicas, como sociais, como em termos de saúde mental, são muito difíceis de prever e provavelmente muitas delas prolongar-se-ão mais até que as sequelas físicas. Aliás, nós desenvolvemos nos últimos anos algum trabalho com as centrais sindicais sobre os efeitos do stress e dos riscos psicossociais do trabalho, até inclusive com o CGTP, porque de facto então, esta situação da pandemia vem, quer dizer, despoltar tudo, vem criar aqui uma explosão
E, por exemplo, uma das coisas que nós, antes desta pandemia, tínhamos estudado precisamente nessas áreas, foi os efeitos que tiveram nas pessoas, nomeadamente no contexto de trabalho, aquilo que sucedeu com o SARS-CoV-1, com o MERS-CoV, com o HINI e com o ébola, quer dizer, que tiveram confinamentos, etc, etc. Portanto, isto é de facto, como referiu, isto vai ter consequências comportamentais nos consumidores, naturalmente, mas também no próprio organização e no ambiente de trabalho das empresas. Com uma característica específica do mercado português, que o António Saraiva já referiu, nós somos um mercado que temos 97,4% ou 97,5% de pequenas, médias e microempresas, muito personalizadas, com problemas, enfim, de capacidade financeira, mas também problemas culturais. Por exemplo, toda a gente sabe que Portugal é um país onde as empresas, a capitalização é baixa porque há pouco capital em Portugal, mas também é baixa porque há um regime fiscal, por exemplo, que favorece mais as empresas financiarem-se na banca do que os empresários colocarem lá dinheiro. Existem problemas culturais também, com tendência de muitos pequenos empresários, digamos, muitas vezes, em vez de meterem todo o capital na empresa, centrarem-se muito na aquisição de património. Portanto, isto é tudo um contexto complexo que acaba por enquadrar a baixa produtividade do país. Por isso, aliás, uma das nossas batalhas, sabemos assim ao longo dos anos, tem sido que não nos preocupemos só com a formação dos quadros técnicos, mas também a produtividade em Portugal é baixa devido à baixa qualificação ainda de muitos empresários e há, conforme o António referiu, e há dimensão, a microdimensão de muitas empresas, daí as necessidades de trabalhar em rede, de fazer fusões, de se associar. Todo este ambiente veio criar nos trabalhadores e nos empresários, digamos, uma série de receios, e esses receios, muitos deles afetam as decisões. E nós passamos aqui por duas grandes fases. A primeira grande fase foi quando, enfim, começou a pandemia, os primeiros estágios de emergência, etc. Mas as pessoas tinham a expectativa de que havia quem tivesse a ideia que o verão havia de matar o bicho, como se dizia humoristicamente. Portanto, muitas destas empresas vinham de 2019 bastante razoável em termos de crescimento, vinham dos 2 primeiros meses em termos de crescimento. O governo tomou um conjunto de medidas, independentemente, enfim, de alguma entropia da máquina e da falta de experiência, quer dizer, de linhas de crédito, layoffs, etc, etc. Portanto, independentemente disso e de alguns atrasos na sua concretização, acabou por aguentar o primeiro choque e os empresários, de uma maneira geral, ficaram na expectativa que isto é uma coisa temporária, por uns meses, vamos manter as empresas o mais intactas possível para que quando de facto a crise, digamos, terminar, e a expectativa era lá para o verão a crise terminasse, a crise terminar, portanto estamos prontos para arrancar. Portanto, isso é uma questão que foi extremamente importante e que hoje não sucede ao fim de um ano de desgaste, e este último confinamento vai dar uma machadada muito mais dura. Não só as empresas já estão exaustas e as pessoas, mas também estão exauridas, já não têm reservas.
é evidente que por melhores apoios que houvesse, dificilmente esses apoios conseguiriam compensar as perdas e ainda por cima, como já foi explicado, Portugal foi pouco agressivo no conjunto de apoios ao tecido empresarial. E isto vai condicionar muito precisamente a primeira questão que me pôs é como é que vai ser a retoma? Como é que vai ser a retoma? Porque esta crise nem sequer teve as escapatórias que a crise financeira teve, que foi a imigração maciça, com o aspecto negativo da imigração jovem e de pessoas qualificadas, e também houve na outra crise mercados que ficaram mais ou menos incólumes e que, portanto, permitiam também desenvolver o setor exportador. Agora, digamos, em Portugal, os efeitos foram assimétricos, claro, como costumo dizer, toda a gente que tem a porta aberta para a rua, com os confinamentos, sofreu quebras brutais porque teve meses sem faturar. E este nosso tecido empresarial, devido às características que nós temos, é um tecido empresarial precisamente por estar pouco capitalizado, por já estar de si muito endividado e uma faixa importante dos apoios que eram necessários e que toda a gente aproveitou na medida do possível, também aumentaram esse endividamento. Portanto, veio criar uma situação de muito maior fragilidade e de uma muito pior gestão de expectativas. Aí, em nossa opinião, o grande falhanço que existiu em Portugal, para além dos volumes, enfim, serem relativamente baixos, percentualmente, porque em valores absolutos, claro que seriam sempre mais baixos que muitos outros países. O modo como foi articulado todo o sistema de apoio às empresas foi para nós um ponto fraco de tudo, porque de uma maneira geral as medidas foram no sentido positivo e eu estou, já agora isso é um parênteses, eu refiro muito ao apoio às empresas porque a filosofia que nós na CCP tivemos desde o princípio é que nós não somos especialistas em saúde pública. Nós o que queremos saber é quais são as medidas que o Governo toma, qual é o impacto sobre as empresas e como é que podemos limitar os estragos. Esta tem sido a nossa filosofia ao longo de toda esta pandemia. E, portanto, o que acontece é que o modo como foram articuladas as medidas entre o seu anúncio, a sua regulamentação, a entrada em vigor e a chegada do dinheiro, pronto, isto em geral, tiveram decalagens que afetaram muito, independentemente de afetarem organicamente as empresas, porque não tinham dinheiro, etc., afetaram muito tudo o que seja a gestão de expectativas dos empresários, que vai ter consequências, começou a ter consequências neste mês de janeiro, com uma quebra de 76 mil postos de trabalho. E isso é de facto uma questão que é uma questão que é importante, porque neste momento, independentemente da correção das medidas, podem ser melhores ou piores, e nós, enfim, umas achamos melhores do que outras, o desajustamento entre o anúncio, a regulamentação, a entrada em vigor e a chegada do dinheiro acaba por se gastar o mesmo dinheiro e a sua eficácia prática acaba por ser muito menor e atuar precisamente nessa vertente, que é uma vertente cada vez mais importante na vida das empresas, que é as expectativas dos empresários. Aliás, humoristicamente, uma vez disse ao Ministro da Economia na Concertação Social que desde que o Einstein introduziu o tempo como a quarta variável, quer dizer, é tão importante a correção das medidas como o tempo em que elas se concretizam. Portanto, esta é uma grande preocupação nossa, sendo que, em termos de mercados externos, nós também estamos muito dependentes do modo como a Europa sair desta crise. Até porque o grande impulso
para o crescimento dos últimos anos foi o turismo. O turismo é uma atividade que gerou resultados bastante rapidamente e foi extremamente positiva, porque arrastou desde o imobiliário dos centros das cidades, ajudou a rejuvenescer o centro das cidades, a todos os outros setores, não só diretamente, o comércio, por exemplo, beneficiou bastante, os transportes, etc, etc. Mas o que acontece é que isto tudo, independentemente, enfim, das discussões económicas sobre as volatilidades do turismo ou não, isso agora é outra questão, mas o que acontece é que essa atividade provavelmente retomará mais lentamente, precisamente pelo impacto que teve em todos os outros países. E sob esse ponto de vista, eu diria que da nossa parte não temos expectativas muito grandes de crescimento rápido, temos expectativas de, digamos, de recuperação. Aliás, outro aspecto que também vai condicionar um bocado esta recuperação é que houve 1 milhão e tal de pessoas que tiveram mais ou menos em layoffs e que tiveram quebras de rendimentos. Há um desemprego real neste momento, porque o desemprego estatístico, os 7 ou 8%, segundo as normas do Eurostat, enfim, camuflam parte do desemprego real, porque a Europa aqui há uns anos criou a categoria dos desencorajados ou dos inativos, que são os desempregados que não procuram emprego durante um mês. Ora, durante esta crise, esses desempregados que não procuram emprego durante um mês nem há emprego para procurar. E, portanto, se nós somarmos os desempregados aos tais inativos ou desencorajados, conforme os diversos países lhes chamam, que aliás isto são categorias do Eurostat, mais as pessoas que trabalham part-time que não arranjam emprego em full-time, isso dá quase 750 mil pessoas, o que dá cerca de 15% da população ativa, o que já é, digamos, um patamar, quer dizer, bastante grande. Portanto, nós pensamos que a retoma vai ser lenta, vai ter um primeiro esticão, mas utilizando agora aquelas imagens que os economistas usam, vai ser uma recuperação em capa, ou seja, há uns setores que vão recuperar muito rapidamente, há outros setores que vão recuperar, quer dizer, muito mais lentamente, precisamente devido a isto. Os consumidores vão ter comportamentos, mas nós demos um salto tecnológico em termos do digital num ano correspondente a 5 anos, portanto o comércio eletrónico desenvolveu-se de 200 e tal %, o teletrabalho veio para ficar, não com a dimensão que está agora, mas veio claramente para ficar, vai alterar também o comportamento todo, desde as empresas a terem escritórios maiores, escritórios mais pequenos, quer dizer, provavelmente vai sobrar alguma coisa de misto entre o atual e o outro, portanto, vamos ter portanto, situações bastante diferentes, algumas das quais nós não podemos prever, e aquilo que se verificou precisamente naqueles que nos estudos que nós fizemos na altura sobre os efeitos de outras pandemias de menor escala, por exemplo, uma das conclusões que vários cientistas sociais e, enfim, da área da saúde tiraram é que, por exemplo, passado 3 anos, houve uma onda nas pessoas que tiveram nessas zonas, houve uma onda de depressão, alcoolismo e outros tipos de perturbações que nós hoje não conseguimos medir. Aí há, de facto, até porque o homem é a coisa mais difícil de prever, não é? Portanto, os comportamentos mentais. Portanto, eu diria que, para terminar, isto de facto foi um murro no estômago. Os empresários em geral mostraram grande capacidade de resiliência, mas hoje há muitas situações de desespero. Portugal é um país que não tem tido aquele impacto de rua como teve na Holanda e noutros países.
quer do negacionismo, quer em termos de setores de protestar contra o confinamento, mas isto vai deixar muitas marcas que nós não conseguimos prever totalmente. Termino por aqui. Muito obrigado, Dr. João Vieira Lopes, pela sua intervenção. Eu passaria então, mas antes disso, ou seja, iria abrir depois o debate, mas antes de abrir o debate à audiência, eu iria pedir um comentário ao Dr. António Tavares, mas antes de passar a palavra ao Dr. António Tavares, fazer só aqui recordar, portanto, a quem está na assistência, quais são as regras que nós seguimos aqui nestas conferências de debate para a intervenção. Ou seja, ao contrário, quem quiser fazer alguma pergunta ou fazer algum comentário, não vale a pena carregar no botãozinho de levantar a mão, porque para mim é complicado, tenho aqui muitas pessoas e depois não consigo perceber qual é a ordem. Portanto, aquilo que nós costumamos fazer é, quem quiser intervir ou fazer um comentário, escreve no chat a palavra falar. E, portanto, eu vou ficando aqui com uma lista ordenada e vou dando a palavra em função dessa lista. Apesar de eu já ter visto que aqui no chat já pelo menos 2 perguntas que já estão feitas. Dr. António Tavares, primeiro comentário a esta primeira ronda. Bom, muito boa noite a todos. Em primeiro lugar, também cumprimentar o António Saraiva e o João Vieira Lopes pela sua prestação e disponibilidade para estarem aqui connosco. Obviamente também a todos os mais elementos do fórum. E eu penso que houve aqui uma linha comum em ambas as intervenções, que foi a questão da crise sanitária, a questão da crise económica, as respostas públicas que houveram a estes momentos, as reações também das pessoas, mas talvez pouco aprofundado o aspecto da crise social. E penso que ela estava subjacente em ambas as intervenções, porque das coisas que nós mais notamos hoje em dia é que efetivamente a sociedade, depois desta situação do Covid-19, vai sofrer um grande impacto, mas eu acho que é prematuro pensarmos que vamos deixar este registro, quer em 21, provavelmente em 22 e por aí adiante. Isto é, o impacto que isto colocou e o medo que isto colocou. Eu digo, por exemplo, que no sábado tive a acompanhar o meu sogro à tomada da vacina e toda a gente na fila dizia: se a vacina for da AstraZeneca, eu não vou tomar a vacina. Portanto, há aqui um conjunto de ruídos à volta da comunicação que, por exemplo, causou uma grande dificuldade em todas as pessoas. E isto reflete-se muito na vida económica, porque ela está a ter um impacto grande no lado social. Eu, enquanto provedor da Misericórdia do Porto, recebo agora todos os dias tantas cartas quanto recebia no tempo da Troika, com problemas de perdas de rendimentos, com problemas de perdas de habitação, e, portanto, estas dificuldades a que se juntam depois o desemprego das pessoas. E se efetivamente houve uma grande resiliência dos nossos empresários e das pessoas, também há quem se esteja, de certa maneira, a aproveitar de todo este momento. E esta era a primeira questão que eu penso, gostava de ouvir um bocadinho mais, quer o António Saraiva, quer o João Vieira Lopes, a propósito da questão do teletrabalho. Foi aqui dito, o teletrabalho veio para ficar, é verdade, vai haver um sistema misto, provavelmente, mas até que ponto é que vamos conseguir destrinçar o que são contas de energia, contas de água, contas de aquecimento nos dias de verão, que as empresas vão ter que pagar? Será que isso vai ser compensador para as empresas, penalizar ainda mais as empresas? Bom, já vimos que há aí uma companhia de seguros que, por exemplo, pura e simplesmente vai passar toda a sua operação a ser digital. Portanto, vai haver aqui um grande impacto. Por outro lado, quando nós vemos, e foi aqui dito, que os valores que vão para suportar, em termos da famosa bazuca, às empresas, são muito reduzidos, o António Saraiva pôs aqui a questão da estratégia do país, e muito bem, mas os sinais que estamos a dar ao país são completamente contraditórios. O que está a acontecer com a TAP é altamente preocupante, porque já não é a TAP, é tudo que vem atrás da TAP. Agora vem a Ground Force e depois vamos ver o que é que vem mais atrás. E, portanto, as pessoas perguntam
e questionam, enquanto eleitores, enquanto consumidores, mas também enquanto contribuintes. Portanto, esta é uma crise que tem um impacto muito grande e a vossa experiência, obviamente, no domínio das empresas, é que estamos a falar da criação de emprego. E não me parece que o governo consiga ser tão amigo das empresas quanto parece. Os anúncios que são feitos são muito repetidos, em todas as áreas, na cultura também, mas temos aqui um problema que esta crise provavelmente levantou, que é o problema do modelo de desenvolvimento do país. E gostaria também, se fosse possível, que pudessem aprofundar um bocadinho mais a tal estratégia que falava o António Saraiva, isto é, se o país vai num bom sentido. Porque esta crise vamos ter que viver com ela. Eu vou-vos dar um exemplo final para terminar. As escolas abriram na segunda-feira, e os profissionais da minha instituição só amanhã é que vão fazer os testes. E eu tive que pagar os testes na segunda-feira. Isto é tudo, me parece muito fácil, mas as soluções estão a penalizar as instituições, estão a penalizar as empresas e naturalmente acabam por penalizar os cidadãos, e acho que foi de uma maneira muito simpática que quer um, quer outro conseguiram transmitir-nos estas ideias, e daqui que fica o meu comentário, que obviamente não podia deixar de ser de subscrever aquilo que foi dito. Obrigado, Pedro. Obrigadíssimo. Eu, antes de passar a palavra a uma das pessoas da audiência que já se inscreveu para fazer uma pergunta, eu pedia aos nossos convidados que respondessem de forma breve aqui às questões que o Dr. António Tavares colocou. Eu não sei qual de vós quer responder, se não sei se o António Saraiva quer responder. Posso responder, Ou embora comentar. vamos ping-pongueando, obviamente, entre mim e o João, seguramente, mas, enfim. Meu caro António Tavares, tem toda a razão que esta crise, atingindo todos, tem uma dimensão social que é preciso cautelar e devemos estar muito preocupados com ela, sem dúvida. Porque a crise pandémica arrastou uma crise económica, a crise económica arrastará, já está a arrastar, na minha opinião, uma crise social. Partimos para esta crise pandémica numa situação, como eu tive a oportunidade de dizer, em que ainda estávamos a recuperar, e não tínhamos recuperado, ainda estávamos a recuperar da crise anterior. Mas, felizmente, o país tinha desenvolvimentos na área turística, o setor turístico arrastou outros setores, todos aqueles que conhecemos, comércio, restauração, alojamento local, a construção, que ainda tem aqui uma cauda, permitam uma expressão, dessa situação, e ainda foi o único, dos únicos, pelo menos, setores que cresceu durante esta crise pandémica, precisamente porque o volume de obra da recuperação, da regeneração urbana, tudo isso que estava a ser feito, de facto, o país vivia aqui um momento muito montado, permita-me uma expressão, no turismo, e por isso eu critiquei em tempos, e continuo a criticar esta visão, qualquer empresa que assente só num produto ou só num cliente está ameaçada, qualquer país que assente só num setor de atividade está, obviamente, ameaçado, como se viu. Por isso é preciso diversificar, é preciso que o país se desenvolva em setores e não num único setor, porque isso causa uma dependência terrível, como agora foi evidenciado pela crise. Mas sim, António Tavares, estamos na iminência de uma crise social, porque como o João Vieira Lopes dizia, nós já provocámos algum desemprego, independentemente de como os indicadores do desemprego sejam calculados, nós temos um volume de desemprego muito acima, na minha opinião, dos 7,2% que estatisticamente se revelam, porque há aqueles que desistem de procurar emprego, enfim, há toda uma situação que esconde uma realidade. E ainda estamos, e não estamos no fim da crise, estamos a iniciar, em termos sociais, diria que talvez o início da crise, do reflexo da crise, porque o layoff, e foi uma das perguntas que observei aqui no chat, é o efeito do layoff. Se houve medidas que o governo desenhou bem e, lamentavelmente, retirou cedo demais, embora depois, reconhecendo o erro, tivesse reativado, tivesse reposto o layoff simplificado, se houve medidas do governo que foram meritórias, foi o layoff simplificado, porque isso permitiu tamponar o mais possível o desemprego que se estava a avolumar. Porque numa primeira reação, o medo,
o desespero, portas fechadas, a ausência de receitas e de expectativas futuras, porque não se falava na vacina, a vacina era uma coisa que se iria descobrir daqui a 3, 4 anos por experiência das vacinas anteriores. E por isso o medo levou à redução, à inexistência da procura, e o desespero daqueles que viam as suas receitas desaparecer e das suas portas fechadas, começaram logo reestruturações dos quadros de pessoal, e por isso começámos a assistir a algum desemprego. Ele foi parado pelo layoff simplificado, porque se criaram condições nos tais 2 objetivos que eu citei, de manter a capacidade instalada, fosse ela qual fosse, e o emprego. Depois tamponámos isso, mas o desaparecimento, se ele se vier a verificar, do layoff simplificado, ou mantendo-se o layoff simplificado, se a procura não for de modo a manter os recursos humanos necessários para a procura que vier a existir nesta retoma gradual e assimétrica, quer em setores, quer em regiões, quer em tipologias empresariais, a retoma vai ser gradual, assimétrica, temos que ter aqui políticas públicas e atitudes privadas, porque a responsabilidade social também dos empresários, nenhum empresário despede, quando se cria uma empresa, é para desenvolver a empresa, é para criar riqueza, e o know-how, o saber fazer, a experiência dos nossos colaboradores é das coisas mais caras às empresas, porque os equipamentos, esses, fazem um leasing, adquirem-se, compram-se em segunda mão, enfim, havendo receita, vai o saber fazer, a experiência dos nossos colaboradores, ninguém despede por necessidade da redução enorme. Veja-se a TAP, veja-se o caso do que estava a dizer dos novos figurinos do teletrabalho, o que isto vai trazer. Há realidades que vieram para ficar. O teletrabalho veio para ficar. A utilização destas plataformas vai evitar muitas viagens de negócios que se faziam. Isso vai reduzir transportes, vai reduzir consumo de combustíveis, vai reduzir restauração nas áreas, enfim, vai haver aqui uma readaptação a esta nova realidade. Obviamente, quando eu dizia há pouco que isto é um jogo de seleção, é porque todos temos que encontrar nestas novas realidades a maneira equilibrada, sensata, de nos irmos adaptando a essa nova realidade. O António Tavares dizia, então e os custos desta questão do teletrabalho, os consumos da água, da luz, os sindicatos, como sabe, têm vindo a pedir que as empresas suportem esses acréscimos, mas as empresas têm que suportar o que é razoável. As empresas, o teletrabalho é para um trabalho, o teletrabalho nas áreas administrativas, que são essas que se podem fazer teletrabalho. Uma fábrica tem pessoas na fábrica, no chão de fábricas, assim chamado, e pessoas administrativas. Mete as pessoas administrativas, algumas em teletrabalho, mas não mete os fabris. Por isso os custos da empresa não reduzem. Mesmo que seja apenas escritório, há rotação dos quadros, mesmo que esteja tudo em teletrabalho, há rendas, há consumos, há contratos feitos, há um conjunto de despesas que se mantêm, que se reduzem, obviamente, na manutenção da presença. Mas os trabalhadores também têm benefício, porque também não têm transportes, também não têm desgastes de consumíveis desta e daquela natureza, roupas, sapatos, sei lá. Há aqui também todo um equilíbrio, todo um bom senso que tem que ser encontrado. Porque se quisermos puxar a brasa só à nossa sardinha do interesse, quer os empresários, quer os trabalhadores, seguramente vamos ter tensões sociais que se vão maximizar. Temos que encontrar razoabilidade e bom senso nas tipologias que vamos ter que desenvolver. E como é que nós depois vamos aferir com rigor que o trabalhador estava a gastar 50 euros de eletricidade e passou a gastar 100. Mas passou a pagar 100 porquê? Porque ligou aquecedores, porque como é a empresa a pagar, não se preocupa com os consumos, a internet é utilizada só para a empresa, ou depois há para jogos e para Netflix, como já têm sido detectados alguns casos. Enfim, se entramos aqui na suspeita, no querer medir os efeitos, razoabilidade e bom senso, equilíbrio nas situações e este jogo de seleção que eu há pouco caricaturava. Senão, vamos entrar em tensões terríveis. Voltando à sua pergunta e terminando, socialmente falando, temos situações terríveis pela frente. Já hoje elas existem e, por isso, mascarar a pobreza de algumas tipologias sociais já começam a existir, classes que trabalhavam os dois e hoje estão os dois desempregados com pobreza escondida e a recorrer a entidades como a sua e não só. Por isso
temos que, de facto, ter aqui uma solidariedade maior. A responsabilidade social das empresas tem que aumentar para além daquela que tem existido, porque, como eu dizia, políticas públicas e iniciativas privadas, porque o desemprego vai aumentar. Vamos ter que, em termos públicos, pagar esse desemprego. As pessoas deixam de contribuir para a Segurança Social e passam a receber da Segurança Social. O Estado vive das receitas de impostos. Os nossos impostos já são os que são. Temos uma carga fiscal muito, muito grande, como sabemos. Não há muita margem de progressão na carga fiscal. Temos aqui equilíbrios que têm que ser encontrados, porque o desafio social, a dimensão social, António Tavares, enfim, eu enquanto cidadão e enquanto corresponsável, como há pouco dizia que todos temos que ser nos vários graus de responsabilidade que exercemos na sociedade, é uma das dimensões que me preocupa. Temos que encontrar formas de minorar os efeitos sociais que a crise inevitavelmente está a cavar e vai continuar a cavar, porque os despedidos da TAP não vão ter facilmente colocação, porque a aviação, o comércio da aviação em toda a cadeia, veja-se agora a questão da ground force, a manutenção aeronáutica, enfim, vai haver aqui um conjunto de adaptações a esta nova realidade, mas a aviação é apenas um dos efeitos, outros existem, e por isso adequar os recursos humanos às receitas que vão ser evolutivas e não vão de um momento para o outro ser iguais às que tínhamos em 2019, vai manter no desemprego algumas tipologias, desde logo aquelas menos qualificadas. E por isso o grande desafio que há pouco me incorporei na intervenção inicial, mas que temos que saber vencer, que é da qualificação e requalificação dos nossos recursos humanos. Temos que dar formação, temos que transformar desemprego, tanto quanto isso seja suportável, quer pelas empresas, quer pelo Estado. Temos que transformar desemprego, não deixar cair no desemprego, mantendo a formação profissional, tentar salvar do desemprego através de novas requalificações, porque, e assim termino, um dos grandes, os empresários de todos os setores de atividade, antes de cairmos nesta crise pandémica, o déficit que apontavam, a exigência que colocavam, não era tanto, já era a fiscal, mas mais do que a fiscal, mais do que as leis laborais, era a necessidade de mão de obra qualificada. Só no setor metalúrgico e metalomecânico, é aquele que conheço melhor porque fiz aí toda a minha vida profissional, nós caímos nesta pandemia a necessitar de 28 mil pessoas qualificadas, porque a robótica, toda esta questão da maquinação computurizada, enfim, há novas competências, por isso nós temos que apostar na formação e requalificação dos nossos recursos humanos como forma de minorar o desemprego, mas isto tem necessidade de investimentos nessa área, aproveitamento dos tais fundos comunitários, responsabilidade das empresas no benefício que também vão ter pessoas mais qualificadas, porque trabalhadores mais qualificados tendem a ser melhor remunerados, empresas com trabalhadores mais qualificados tendem a ser mais competitivas, e um país com uma população mais qualificada é igualmente um país mais competitivo. Por isso, trabalhadores, empresas e Estado têm que contribuir para esse desafio, minorando, por essa forma, entre outras, o drama social que temos entre nós. Muito obrigado. Engenheiro João Vieira Lopes, deseja acrescentar alguma coisa àquilo que disse o António Saraiva? Está sem som. Tem que ligar o microfone. Já está. Já, está. Bom, há duas ou três coisas que eu acho que têm interesse referir. Por um lado, a crise social vai ter alguma intensidade, porque os efeitos foram claramente assimétricos sobre diversos estratos da população em si. Algumas tipologias de desigualdades que existiam antes vieram-se acentuar. Por exemplo, quer nós queiramos, quer não, o teletrabalho acabou por ter um efeito significativo em termos do funcionamento familiar, nomeadamente, enfim, com os encerramentos das escolas simultaneamente, na própria produtividade das pessoas, enfim, sem entrar agora
nas discussões do direito a desligar, etc, etc. Bom, portanto, o que acontece é que, sob esse ponto de vista, teve um impacto complexo em termos toda a problemática da igualdade de géneros, por exemplo. Em termos de rendimentos, também, porque, enfim, o Estado tem que zelar para que não se crie um confronto entre aqueles que não perderem rendimentos e os que perderam rendimentos. Aliás, uma reunião recente com alguns presidentes de bancos, os bancos, por exemplo, estão cheios de dinheiro, de depósitos. Porquê? Porque houve alguns setores, e ainda bem para eles, da sociedade que, digamos, não perderam rendimentos, e ao não perder rendimentos, quer dizer, puseram-nos a prazo, quer dizer, até porque não há a ordem, porque também hoje em dia pôr a prazo ou a ordem, quer dizer, não dá diferenças de taxas quase. Bom, portanto, sob esse ponto de vista, há que esperar também o impacto deste fenómeno do emprego ou subemprego, ou o que se queira chamar, em simultâneo, também vai aumentar o nível de pobreza e teve um impacto brutal em termos, enfim, da chamada classe média, especialmente dos estratos, vá lá, inferiores, que atingiram muitos deles nível de ruptura, de não ter capacidade de pagar alimentos, etc., conforme, aliás, quer as misericórdias, quer os bancos alimentares, quer, enfim, todo o setor social tem consciência disso. Portanto, vai ser, sob esse ponto de vista, vai ser, digamos, um problema complexo, como também, enfim, o confinamento também gerou problemas de violência doméstica, etc. Portanto, ou seja, há de facto aqui um choque que, sendo um choque geral, tem influência assimétrica sobre diversas zonas da sociedade. O teletrabalho, eu estou de acordo com a questão que o António colocou, é complicado, é complicado. E, mesmo assim, a sensação que nós temos, e muitos dos serviços das empresas e das empresas de serviços passaram para o teletrabalho, em geral tem havido bom senso e algum equilíbrio e não tem havido muita conflitualidade. É claro que, no entanto, como mesmo o teletrabalho vai transformar-se numa componente mais importante do que era, enfim, não tão importante como é nesta fase, mas mais importante que era, acho que temos que aprofundar as regras para haver algum equilíbrio, porque das experiências que eu conheço de empresas e das conversas que as empresas têm com os trabalhadores, tenta-se ver muitas vezes um balanço entre o que as pessoas poupam em deslocações e noutras coisas enfim, e o que têm depois de extra de consumos. Acho que é uma questão que não é linear, mas tem todo o sentido aprofundar pelo menos um quadro legislativo que sirva de referência, quer dizer, porque o atual, quer dizer, está muito longe de servir de referência, porque o teletrabalho era praticamente insignificante, a não ser em algumas profissões da área da criatividade ou da informática, enfim, portanto, não existia de uma forma muito da comunicação também, mas não existia de uma forma muito desenvolvida. Agora, a questão que o Dr. António Tavares pôs sobre o modelo de desenvolvimento económico, isso aí parece-me que é uma questão muito importante. E porquê? Porque, como o António já referiu, Saraga, portanto, nós vamos ter um pacote de três grandes fornecedores de meios financeiros, que é o que resta do chamado 2020, o próximo quadro de apoio e o PRR. E aí há uma questão de fundo que tem que ser percebida, é que
o PRR não está sujeito a um conjunto de limitações que têm os fundos, os quadros de apoio financeiros europeus, nomeadamente em termos quer geográficos, quer de um conjunto de regras de participação nacional. Portanto, o PRR, o grosso da coluna que Portugal vai usar, porque há também uma tranche grande de empréstimos, mais ou menos equivalente, o grosso da coluna vai ser com participação a 100%. E isso, qualitativamente, tem muita influência o modo como esse dinheiro vai ser utilizado para servir ou de suporte ao desenvolvimento do país ou meramente esse dinheiro gasto vai ter sempre influência na economia enquanto durar. Seja, perdoem-me o termo, mas seja bem gasto, seja mal gasto, porque entra em circulação, gera consumo, o que pode é fazer isso sem que servir uma alavanca de desenvolvimento estratégico da nossa economia. Aqui é que se joga, digamos, a questão base. Ou seja, gasta-se, consome-se, tem efeitos, melhoram salários, empresas aguentam-se, mas é uma questão naquele período. Se for uma alavanca de desenvolvimento, é diferente, quer dizer, ou seja, usa-se esse dinheiro para tentar dar um salto qualitativo na economia portuguesa. E aqui entra uma ou duas questões que nós na CCP temos posto, nem sempre assim com grande acolhimento. A primeira é que hoje em dia a cadeia de valor é completamente diferente de aqui há 20 ou 30 anos, ou há 50 anos, pronto. A cadeia de valor hoje é, de facto, aliás, o mais simples é pegar num iPhone e ver que foi concebido em Silicon Valley, as peças foram fabricadas nas Filipinas e no Vietnã, foi montado na China, Assembly in China, está lá atrás, e o centro de assistência e pós-venda pode estar na Costa Rica, em Cabo Verde ou em Portugal. Portanto, e a comercialização, os canais de comercialização podem ser canais de comercialização, portanto, eletrónicos, ou podem ser lojas físicas, etc. Bom, portanto, Portugal tem que perceber como é que entra em cada mercado nas cadeias de valor. E o valor acrescentado tem a ver muitas vezes com componentes intangíveis. Aliás, há bocado o António Saraiva referiu, por exemplo, a indústria têxtil portuguesa teve o desenvolvimento devido ao design e à moda, e o calçado devido às marcas. Portanto, são componentes intangíveis introduzidas com uma componente de serviços bastante grande, e Portugal tem que perceber como é que se coloca nessas cadeias de valor, em que é que se deve especializar, em que é que tem potencialidades, quer dizer, precisamente para se especializar e desenvolver. E aí o PRR é uma desilusão, porque é um conjunto de obras públicas que todos nós estamos de acordo, a maior parte delas eram obras públicas que têm vindo nos diversos programas de orçamentos governamentais há uma data de anos e que, ou por uma razão, ou para atingir o déficit, ou para outra situação no género, não se concretizaram e agora estão todas enfiadas ali. Isso é praticamente a faixa principal. Tem uma faixa positiva, que é o digital. De facto, o salto digital tem que ser dado e isso é transversal a todos os setores da economia. Tem uma faixa positiva da descarbonização da indústria, etc, etc. E depois é completamente omisso nos setores dos serviços, nomeadamente valor acrescentado, seja serviços às empresas, seja serviços aos consumidores, seja comércio, seja turismo, seja cultura. Portanto, ou seja, é completamente omisso. E por isso, digamos, para nós foi uma grande desilusão, aliás, na linha do plano Costa e Silva, e achamos que, até porque nós, há um desafio que há vários anos expomos ao Governo, é olhar para o crescimento das exportações, que todos nós precisamos, mas para o crescimento das exportações líquidas, ou seja, da componente nacional.
E a componente nacional tem uma componente intangível forte. E aí nós temos que nos esforçar, quer dizer, por melhorar essa componente intangível. Porque, dando um exemplo extremo, se a refinaria de Sines exportar o dobro, nós crescemos não sei quanto nas exportações, mas o valor acrescentado nacional é ínfimo. Portanto, por isso, o plano está muito pouco, em nossa opinião, centrado nestas áreas. E depois, não sabemos como é que se articula com o 2030, vá lá com o próximo quadro de apoio, e o que resta do 2020, felizmente, tem sido um meio de fundos utilizados nesta área. Portanto, eu penso que nós temos que, digamos, repensar mais em maior profundidade, independentemente de não sermos contra uma série de coisas que estão ali, antes pelo contrário. Muito obrigado. Nós ainda temos 20 minutos, eu passaria então agora a palavra ao Dr. Delfim Rodrigues, que se inscreveu. Dr. Delfim Rodrigues. Muito obrigado, Pedro Pinto. Olá, viva. Naturalmente, saudar... ok, estão-me a ouvir. Saudar todos os nossos colegas, participantes, oradores. Como sabem, eu normalmente faço sempre uma pergunta, não é? Hoje só faço 2 comentários muito breves, 3 minutos o máximo. Primeiro, em relação ao teletrabalho, ainda hoje estava a discutir isso com alguns colegas. Eu lembro-me que em 2012 era eu presidente do Conselho de Administração do Hospital Senhora de Oliveira de Guimarães e iniciámos um programa de teletrabalho fundamentalmente para o back-office, não é? No dia seguinte recebo uma ligação da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde a dizer que eu estava em contramão, que estava ilegal, porque não podia naturalmente, não é, garantir a assiduidade dos funcionários que estavam em casa. Pronto, isto só para deixar também aqui uma nota histórica e de como é que as coisas vão mudando, não é? Segundo comentário, como sabem, hoje houve uma reunião da Agência Europeia do Medicamento a propósito da vacina AstraZeneca. E que, do meu ponto de vista, tem um comunicado, como dizem os americanos, very tricky, não é? Com muitos truques. E que, aliás, isto para seguir também o meu caro amigo António Tavares, não é? De como a política entra na ciência e de como a ciência entra na política. Quer dizer, a conclusão da reunião dos peritos, não é que a vacina é segura, mas depois a porta-voz do grupo de peritos adianta de que não conseguem garantir que não exista evidência entre os eventos adversos e a própria vacina. Por conseguinte, o que eu presumo, e aliás o Miguel Castanho, um grande perito, virologista nesta matéria, adiantou também hoje à noite que o melhor seria destinar esta vacina e seriá-la para as populações mais jovens e deixar as outras vacinas para as pessoas da minha idade e da idade do António Saraiva. O Pedro Pinto tem um aspecto muito mais jovem, por conseguinte, se calhar ainda leva com a AstraZeneca. Bom, mas eu já estou a ver, naturalmente, qual será a reação dos meus sobrinhos mais jovens e dizer, ó tio, leve você a vacina que eu estou muito bem, muito obrigado. Portanto, isto também para realizarmos aqui uma clara linha de distinção de como não é só a política que entra na ciência, mas como a ciência também, por vezes, entra, digamos, nas questões mais de política. Bom, a minha pergunta pode ser para uma pessoa que eu estimo muito, naturalmente nós estimamos os amigos, não é? Para o João Vieira Lopes, e que tem a ver com o plano de resiliência. Muito simplesmente, Portugal tem uma economia de que no revestimento privado, são dados do INE, dados do Pordata, representa 15,7% do PIB. Em setor público,
representa apenas 2,5%. Em termos de valor acrescentado para a economia, o setor privado representa 85% e o setor público 15%. Bom, e em termos de postos de trabalho, a divisão é clara, estando 86% dos postos de trabalho no setor privado e 14% no setor público. Portanto, os dados que temos. E qual é a distribuição da proposta do governo para a chamada bazuca, não é? São 67% para o setor público e 33,9999%, porque não dá resto de zero, para o setor privado. Eu não vou perguntar ao António Saraiva, nem ao João Vieira Lopes, nem ao António Tavares o que é que pensam sobre isto, porque pensar é uma intuição, é uma sensibilidade, mas se tem alguma resposta, qual é a expectativa em termos de resultados? Muito obrigado. Obrigado. Eu, antes de passar a palavra portanto, a um dos nossos convidados para responder à sua pergunta, eu ainda iria passar também a palavra à audiência, porque temos bastantes pessoas inscritas para fazer perguntas. Não sei até se vamos ter tempo para dar a palavra a todos, mas eu, seguindo a ordem que neste momento aqui tenho, eu passaria a palavra ao professor Orlando Monteiro e pedir-lhe que fosse breve, para ver se podemos ter mais participações ainda. Obrigado, com certeza. É mesmo uma pergunta que queria colocar ao Dr. João Vieira Lopes e ao Dr. António Saraiva e às respectivas instituições, à Confederação de Empresas de Portugal e de Comércio e Serviços, que é se tem algum plano de segurança, que vai ser a palavra-chave para algumas formas de trabalho futuramente, se há algum plano específico que ambas as instituições tenham este nível de segurança e de reconversão de postos de trabalho. Por exemplo, há um estudo da McKinsey interessante que mostra que sugere mesmo explicitamente que algumas atividades, por exemplo, o operador de caixa de supermercado, podem ser reafetadas, por exemplo, a trabalho telefónico à distância ou até outras. Portanto, se já têm sugestões concretas para estas duas questões, segurança e em atividades, reconversão de atividades de trabalho, como aliás vi aqui um comentário também do Luís Rocha sobre esta matéria. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Orlando Monteiro. Eu pedi então que o engenheiro João Vieira Lopes respondesse muito rapidamente a estas duas questões que foram postas agora e depois ainda passaria à audiência para mais questões. Está sem som, tem que ligar o seu microfone. Em relação ao PRR, uma das questões que nós apresentamos, aliás, todas as confederações empresariais na mesma linha, que há um desequilíbrio claro entre a aplicação dos fundos em termos públicos e em termos privados. Portanto, há uma desproporção e que o problema é que quem gera emprego são as empresas e, em nossa opinião, devia haver um esforço muito maior, não pondo em causa o interesse, enfim, de vários dos projetos públicos, nomeadamente da área enfim, das obras, das construções, etc. E, entretanto, aliás, abriu-se agora um problema curioso, porque a União Europeia chumbou 900 milhões de áreas de obras públicas. Por onde é que esse dinheiro vai ser canalizado é uma grande interrogação que nós temos neste momento, porque é uma oportunidade para voltar a colocar ao governo precisamente um corretor nessa distorção. E isto sem nada a ver quanto ao investimento público. Aliás, uma das críticas que nós temos feito também sistematicamente aos diversos governos desde há muitos anos é que Portugal teve uma queda com a falta de capital que tem
o investimento público também é fundamental, tem havido uma quebra brutal e tem sido sacrificado sucessivamente em nome dos sucessivos déficits de uma forma exagerada. Não pomos em causa a necessidade, as taxas de execução são ridículas, basta ver o plano ferroviário, basta ver as taxas de execução nesses investimentos públicos são ridículas. Portanto, digamos, penso que da nossa parte somos bastante críticos. Quanto à questão do planear, digamos, ou de ter em conta a reconversão das diversas áreas em todas as, chamemos assim, revoluções económicas, até agora houve, portanto, uma fase de alteração, mas passado uma segunda fase, até o emprego cresceu, seja na revolução industrial, enfim, depois na transferência do vapor para a eletricidade, etc. Neste momento, há muita gente que coloca, e com alguma razão de ser, até que ponto é que esta conversão vai ser feita. Eu penso que esta conversão não pode ser feita com normas específicas. O que se pode ver é onde é que vai ser criado emprego? Na saúde, tudo o que tem a ver com a economia da terceira idade, no digital, os transportes se calhar vão perder em algumas valências, mas enquanto a partida, por exemplo, hoje o transporte expresso, quer dizer, cresceu brutalmente com a digitalização. Aliás, tudo o que tem a ver com o comércio eletrónico, a logística do transporte expresso é brutal. Portanto, eu penso que dentro dos setores tem que se olhar para onde é que se vai, para onde é que se vem, qual vai ser o saldo. Eu, francamente, pertenço ao clube daqueles que dizem que, para mim, não é líquido que, globalmente, o número de profissões que venham a aparecer seja de modo a quebrar o emprego. Basta ver, para terminar, para não usar mais tempo, o que se passou com toda a área administrativa. Apareceu a informática ia substituir não sei quantas pessoas, claro, desapareceram profissões, todos nós nos lembramos do operador mecanográfico e outras funções do género que já não existem. Portanto, e o que é certo é que hoje, com a informática, com tudo mais, em termos de contabilidade, de setor administrativo, etc., as empresas não têm muito menos pessoas, antes pelo contrário. Portanto, eu nesse aspecto sou muito pragmático, acho que esses estudos são importantes porque levam-nos a pensar, mas francamente não estou muito de acordo em tomar essas verdades como verdades inevitáveis de forma como são apresentadas. Muito obrigado. Eu tenho agora aqui uma pergunta do Diogo Abreu para o António Saraiva, que eu vou passar a ler. Então, a pergunta do Diogo Abreu é a seguinte: que tipo de empresas ou setores são os que permitem um maior aumento do PIB potencial do país e como é que o PRR os potencia? Muito bem, eu tentarei responder a essa pergunta e já agora fazer a síntese de outras que também fui tendo a oportunidade de ler aqui no bate-papo e aquelas que agora foram endereçadas. O PRR, a essa pergunta não tem resposta, até porque, respondendo à pergunta que o Dr. Delfim Rodrigues colocava, o peso desigual, que aqui já foi referido, quer por mim, quer pelo João, do que é apoio direto às empresas nestes pacotes comunitários, em que o PRR não é exceção, de 65, quando 65, um pouco mais, mas enfim, números redondos, quando 65% das verbas do PRR, dos tais 16 mil milhões de euros, são destinadas à parte pública e apenas considerando o eixo da qualificação e competências, o restante, 35, diretamente à economia, por isso não é com este
montante, não é com 4,6 mil milhões dos 16 mil milhões que as empresas farão as suas omeletes, porque os ovos são poucos. De qualquer maneira, e também para responder a pergunta, mais a críticas que aqui não foram feitas, mas que a sociedade por vezes nos endossa a nós empresários, os empresários, obviamente, agradecemos os apoios que são dados, os incentivos que são dados, mas as empresas têm investimentos próprios para a sua sobrevivência. O empresário não pode ficar à espera das ajudas de Estado ou dos fundos comunitários para desenvolver as suas estratégias empresariais, sob pena de não as fazer, porque a tardia resposta, a complexidade processual, os formulários, a apresentação de um conjunto de obrigatoriedades e o custo, ao fim e ao cabo, que isso acaba por ter com as auditorias, com tudo isso, por isso, mais vale os empresários. E é isso. É evidente que podem dizer-me que há sempre aproveitamentos, há sempre os chiques espertos, desculpem a expressão. Obviamente que há, isso é o homem e a sua circunstância. Hoje, quando eu digo homem, obviamente o ser humano e a sua circunstância, porque a igualdade de género é bom que nos vamos adaptando a estas terminologias. Mas o ser humano e as suas circunstâncias. Mas não é por estar uma maçã podre no cesto que eu digo que o cesto da fruta não presta. Também há trabalhadores que roubam nas empresas e não se pode dizer que os trabalhadores são ladrões. Vamos ter a justeza das afirmações. Mas isto para dizer que os empresários fazem os seus investimentos, definem as suas estratégias, sem ficarem à espera dos apoios de Estado ou dos apoios comunitários. Mas, dito isto, os apoios não são para esse sentido e não são os 4,6 mil milhões dos 16 do PRR que vão modernizar, reestruturar a economia portuguesa. São sim as estratégias empresariais e aquilo que as associações e as confederações têm apresentado. E com isto respondo, porque já estamos, enfim, estarei aqui muito mais tempo, aquilo que entendermos, não tenho problemas com isso, mas admito que as horas vão passando e o cansaço nos vai vencendo. Mas permito-me sugerir-vos que vão ao site da CIP e no site da CIP encontrarão os vários estudos e as várias propostas que temos apresentado. Perguntam-nos aqui como é que é a questão do crescimento económico. Que setores são aqueles que podem gerar crescimento na economia portuguesa? Que medidas são necessárias? Dou-vos só um exemplo de um dos estudos que aí encontrarão no site da CIP. Nós, desde o imperativo do crescimento, desde o futuro do trabalho que fizemos com a nova SPE, desde o estudo da fiscalidade, o estudo do Brexit e os seus efeitos na economia portuguesa, e Portugal a crescer mais, temos aí aquilo que são as nossas modestas opiniões e propostas para responder a estas questões e para sugerir, como temos sugerido aos sucessivos governos, aquilo que, na nossa perspectiva, conhecendo como conhecemos o terreno, e quando digo conhecendo, não é arrogando meu presidente da CIP, ou João Vieira Lopes, presidente da CCP, ou os outros colegas, que somos os supra-sumos conhecedores. Não, são os empresários, são a rede associativa. Nós somos, as confederações são o somatório das várias associações e são essas associações que representam as empresas dos setores ou das regiões. E é através dessa capilaridade que nós vamos ouvindo e vamos contribuindo com a súmula do que vamos sugerindo. E termino dando-vos este exemplo de um desses estudos, que é Portugal a crescer mais. Elencamos aí os desafios. O desafio da transformação digital e tecnológica. O desafio da demografia, que hoje não falámos, mas como todos sabemos, é um enorme problema com que nos encontramos. O desafio dos mercados globais. O desafio do endividamento, das pesadas mochilas que eu hoje já referi. O desafio ambiental e da exploração racional dos nossos recursos. Depois, num terceiro eixo, as pessoas. O talento. A conciliação da vida pessoal, profissional e familiar. A saúde, a que dedicamos também, porque tenho na CIP o Conselho da Saúde, que tem tudo o que é agentes da saúde, da privada, obviamente. A competitividade, a fiscalidade, a capitalização e financiamento, melhorar o ambiente de negócios e a sustentabilidade. Temos aí reunido o saber de todo o mundo empresarial, nas nossas várias associações, e as propostas que temos carreado para o governo. Governos que, invariavelmente, não é este que é... os governos, ao longo dos tempos, têm sido, na minha opinião, e por isso a crítica que lhe temos feito, demasiado autistas em absorverem estas propostas que, adjetivo de construtivas. Os problemas, como eu disse há pouco, estão elencados. Obviamente o desenvolvimento, os novos desafios vão-nos trazendo a realidade da vida, vai-nos trazendo novos desafios que vamos ter que ir incorporando e encontrando as melhores respostas. Mas os diagnósticos estão feitos.
os setores tradicionais, o nosso têxtil que já se reinventou, o calçado que se reinventou, a metalurgia e metalomecânica que sozinha exporta mais qualquer destes dois setores e que é tão pouco referenciada por vezes, as tecnológicas que nós temos no país, enfim, não quero referir suscetibilidades não referindo este ou aquele, mas sim, temos empresas maduras, temos empresas que inovaram, que se transformaram, que acrescentam valor aos seus produtos ou serviços, temos matéria-prima para reconstruir este país. Temos matéria-prima, são as nossas empresas. Temos casos que devemos penalizar e criminalizar porque são más práticas. Temos empresários que fecham a porta ao fim de semana e já não abrem na segunda-feira e ficam a dever aos seus trabalhadores, e é isso que é parangonas dos jornais e das televisões. Mas temos milhares de outros que não fazem isso. Temos milhares de outros que criam riqueza, que criam emprego, e são esses, e com esses que nós faremos o país, porque, quando digo empresários, digo os cidadãos, porque os empresários, a maior parte destes empresários da micro e pequena empresa que compõem a economia portuguesa são trabalhadores por conta própria, são pessoas que investiram nos seus negócios, que estão com os seus negócios e são trabalhadores para todos os efeitos, vivem do seu trabalho. É bom que tenhamos sobre as empresas, sobre os empresários e sobre os trabalhadores nas justas medidas do papel que uns e outros ocupam nesta célula que são as empresas, uma visão diferente e não termos tantos estigmas, tantas queixumes como temos, porque invariavelmente um mau exemplo generaliza-se e os bons exemplos, que são muito mais, não se conhecem. Muito obrigado. Realmente já estamos na hora e nós aqui no fórum cumprimos os nossos horários e, portanto, eu vou pedir desculpa às pessoas, ainda tínhamos aqui algumas pessoas que queriam participar, mas já não vamos ter a oportunidade de ouvir as suas questões. Eu iria então pedir ao Dr. António Tavares que fizesse hoje as honras da casa e encerrasse esta reunião, mas antes disso aproveitava também, porque depois já não iria falar mais, para agradecer aos nossos convidados de hoje, ao António Saraiva e ao João Vieira Lopes, por se terem disponibilizado. Acho que foi uma reunião muito interessante, porque normalmente estes temas aqui nos nossos fóruns são muito focados na saúde, obviamente não só focados na saúde, mas hoje tivemos também a oportunidade de ouvir quem conhece a realidade do tecido empresarial e no fundo, do comércio e dos serviços em Portugal e é bom conversarmos de uma forma descontraída e à vontade para podermos realmente ter uma noção mais real daquilo que é o nosso Portugal. Dr. António Tavares. Muito obrigado, Pedro. Eu queria também, obviamente, associar-me às palavras do Pedro e agradecer ao António Saraiva e ao João Vieira Lopes a sua magnífica participação. Efetivamente, nós costumamos muitas vezes andar noutras águas e pareceu-nos importante, no quadro do fórum, ouvir uma parte muito importante da sociedade portuguesa, que são as empresas, que é a capacidade de mobilização na criação de emprego. Isso ficou aqui hoje muito claro, porque não só temos empresários esclarecidos, como os seus líderes são pessoas que conseguem fazer uma leitura transversal da sociedade portuguesa, não esquecendo que, além da crise sanitária, tem também a crise social. E tal como dizia o António Saraiva, eu não tenho dúvidas nenhumas que vamos conseguir corrigir e ultrapassar esta dificuldade, esta crise, mas que nos ficará inevitavelmente como algo muito marcante nas nossas vidas. E é isso que temos vindo aqui no Fórum, a Saúde 21, a procurar analisar, discutir e avaliar, e por isso muito obrigado pelo vosso contributo, muito obrigado a todos. Um pedido de desculpas àqueles que não puderam ver as suas questões respondidas, mas de certeza absoluta não vou faltar oportunidades nas próximas sessões do Fórum e voltaremos também a estas questões da economia, como também, e lembro aos nossos organizadores, as questões da comunicação, que são efetivamente também questões que fizeram falta nesta crise e nesta conjuntura. A todos, mais uma vez, muito obrigado, até breve e boa noite.